boa noite. Hoje nós vamos dar início à nossa 7ª live com o título Fatores que interferem na aprendizagem motora no Pilates ou em qualquer aprendizagem de movimento. Por essa aula, durante essa aula nós vamos passar pela área do comportamento motor, aprendizagem motora, os estágios da aprendizagem motora, as medidas de desempenho. Vamos falar sobre o que envolve uma intervenção motora e os fatores que interferem na aprendizagem motora durante essa intervenção, que são demonstração, a instrução verbal, organização da prática, prática mental e feedback. Durante algum tempo, eu percebi que a gente usava, eu pelo menos usava os termos, os conceitos dentro da aprendizagem, nas técnicas de ensino, de forma não adequada. E muitas vezes, o que isso vai interferir? O nome, entender exatamente o conceito, o que isso vai interferir na nossa prática? Quando nós vamos procurar, às vezes, estudos, artigos, se a gente não souber o conceito, o nome de cada uma das coisas, a gente não consegue fazer uma boa busca por artigos. Então, é importante conceituar, para que a gente use os conceitos na nossa prática de forma correta. Então, o comportamento motor é um conjunto de processos e mecanismos relacionados à produção e à aquisição de movimentos. Dentro dessa grande área que é o comportamento motor, nós temos outras 3 áreas de pesquisa, que são o controle motor, a aprendizagem motora e o desenvolvimento motor. Quando eu penso num eixo temporal, de tempo de cada uma dessas áreas que eu falei, o controle motor, ele ocorre em segundos. É uma foto, é o desempenho que o seu aluno está tendo naquele determinado exercício, naquele momento. Então, como que está o desempenho dele agora para fazer o gato, por exemplo? A aprendizagem motora já demora um pouquinho mais, dias, meses e até anos. Se pensando em aprendizagem específica, em melhora da técnica. Então, para eu ver o efeito de uma aprendizagem de movimento, eu tenho que perceber se essa aprendizagem foi consistente, se ele reteve aquela informação que eu ensinei na próxima aula, e mais ainda, se ele consegue transferir essa informação para um outro movimento. Então, por exemplo, se eu ensinei para ele como posicionar, como estabilizar a região lombopélvica num exercício simples de dissociação de quadril. Se ele aprendeu realmente aquele movimento, na outra aula ele pode até não tá perfeito, mas ele está melhor que na aula passada. Então, é sinal que ele já aprendeu um pouco, pelo menos, do movimento. E se ele conseguir controlar essa pelve na hora que ele está fazendo, por exemplo, o footwork no reforme, é sinal que ele aprendeu e conseguiu transferir essa aprendizagem para um outro movimento. Então, isso que é a aprendizagem motora. Eu tenho que aprender, reter aquela informação, aquele movimento tem que ser consistente e eu tenho que conseguir transferir ele para um outro movimento. E o desenvolvimento, motor, ele é um processo que ocorre ao longo da vida. Então, nós temos fases do desenvolvimento motor. Normalmente, quando a gente fala em desenvolvimento motor, a gente remete muito à infância, que é uma fase que o desenvolvimento motor é muito grande, tem muitas diferenças, mas o desenvolvimento motor ele ocorre por todas as fases, a infância, a adolescência, a vida adulta e o envelhecimento. O envelhecimento também faz parte do desenvolvimento motor. A aprendizagem motora, quando nós pensamos nela como uma grande área, ela é caracterizada por mudanças relativamente permanentes no comportamento motor dos indivíduos,
conforme suas experiências anteriores adquiridas pela prática, sendo inferida pelo desempenho. O que isso quer dizer? Para que eu consiga aprender um movimento, eu preciso praticar, eu preciso ter experiência. E é lógico que, dependendo das minhas experiências anteriores àquela prática, por exemplo, o que eu pratiquei antes de fazer Pilates, como foi a minha vida no movimento antes de fazer Pilates, o Pilates vai ser um pouco mais fácil, né, do que com uma pessoa que não se movimentava, um sedentário, por exemplo. E outra coisa importante aqui é que eu vou avaliar esse processo de aprendizagem através do desempenho do meu aluno, se ele está ficando, se eu estou vendo uma diferença nesse desempenho, ou seja, no controle motor, na foto. Então, se eu pensar nesse eixo temporal, o controle motor vai ser uma foto, a aprendizagem motora vai ser um filme de curta-metragem e o desenvolvimento motor vai ser um filme de longa-metragem. Então, aqui o exemplo, né, que eu dei para vocês de dissociação de quadril. Quando eu vou ensinar esse exercício, eu começo falando para o meu aluno que ele vai ter que posicionar corretamente seu membro inferior, sem deixar cair para fora ou para dentro, então ele vai ter que ter um equilíbrio, né, uma cocontração entre adutores e abdutores para manter esse membro inferior alinhado. Ele tem que manter a pelve num alinhamento neutro, ou seja, a espinha ilíaca anterosuperior no mesmo ângulo da síntese púbica, mantendo a lordose lombar. E todo o processo de respiração e estabilização da cintura escapular e da cintura cervical. Então, ele vai inspirar parado. Quando ele soltar o ar, ele vai deixar a perna abduzir e fazer uma rotação externa, ou seja, cair para o lado. Então, é um movimento que envolve muitas coisas para controlar. Né? Eu tenho que posicionar a pelve, eu tenho que controlar o meu membro inferior, eu tenho que fazer a respiração. Então, é um movimento que exige muito da cognição também. Então, a cada aula, ele vai aprendendo uma parte e priorizando, né? E nós, como professores, vamos priorizando o que é mais importante naquele momento, né? Mas eu tenho que ver essa mudança no desempenho. Ele tem que melhorar a cada sessão. Quais os estágios que nós dividimos essa aprendizagem motora? Então, eu tenho o estágio cognitivo, o estágio associativo e o estágio autônomo. Quem fez essa subdivisão foi Fitts e Posner em 1967. Então, o estágio cognitivo é quando o principiante ele se concentra em tantas questões cognitivas que ele tem um grande número de erros na execução. Então, como por exemplo, aquele exercício que eu citei anteriormente. Quando eu estou ensinando para um aluno iniciante, né, que está nesse estágio cognitivo, ele fica pensando tanta coisa para pensar, não sabe se posiciona a pelve, se posiciona a pelve, o membro inferior sai do posicionamento. Ao invés de fazer o exercício usando a respiração, ele acaba fazendo uma apneia, porque ele não consegue controlar tudo aquilo ao mesmo tempo, né? Então, nessa fase, né, que é aquela fase que o aluno começa a fazer Pilates e fala assim, nossa, Pilates é muito difícil, eu não estou conseguindo controlar tudo que eu tenho que controlar. É muito complicado, eu não consigo respirar e fazer o movimento. Então, é uma primeira fase, né, é essa fase cognitiva, onde a gente dá muita informação e ele ainda faz o movimento com um grande número de erros. O estágio associativo é onde ele começa a associar pistas ambientais com o movimento. Por exemplo, nesse exercício de deixar a perna cair para o lado e voltar, eu posso dar informação para ele que quando a perna cair para o lado, o bumbum do lado oposto não pode sair do chão.
Então, isso é uma pista ambiental, ele vai começando a pensar nessas pistas na hora de fazer o movimento. Então, a variabilidade do desempenho, ou seja, aquele grande número de erros que ele apresentava anteriormente, começa a diminuir. E ele começa ainda a detectar os seus próprios erros e consegue corrigi-los. Ele percebe que quando a perna cai para o lado, o bumbum sai do chão. Então, quando ele percebe o erro, ele mesmo tenta corrigir, às vezes sem sucesso, mas ele já tenta corrigir. É muito importante nessa fase a gente ir passando essas pistas, né, para os alunos, para que eles consigam detectar o seu próprio erro, pois é muito importante que eles tenham a percepção do erro, porque a gente só consegue corrigir o que a gente percebe. Então, quando o aluno está lá deixando a perna cair para o lado e voltando, e o bumbum está saindo do chão, aí você fala para ele, coloca a mão na pelve. Você consegue perceber que sua pelve está rodando quando a sua perna vai para o lado? Você percebe que o bumbum sai do chão? Fala, não percebo, para mim está tudo certo. Então, aí é complicado, eu vou ter que deixar ele praticar por um maior tempo para que ele consiga sair desse estágio cognitivo. Isso significa que ele ainda está no estágio cognitivo. E o estágio autônomo, né, que após muita prática e experiência, a habilidade se torna automática. Então, o que significa isso? Eu não preciso pensar. Eu não preciso pensar que o movimento já vai sair certo. Eu acredito que poucos de nós cheguemos, né, a esse nível, né? Eu faço pilates o tempo todo pensando. Eu preciso pensar no que eu quero estabilizar e no que eu quero mobilizar para que eu faça o mais correto possível. Então, eu acredito que eu ainda estou nessa fase associativa em muitos exercícios, não em todos, mas em alguns exercícios. E isso é uma questão que a gente tem que considerar. Tem alunos que não vão chegar nessa fase do estágio autônomo e muitas vezes nem no estágio associativo, né? Então, nós temos que conseguir identificar o nível que o aluno está de aprendizagem motora para que eu consiga ensinar da melhor maneira o movimento para ele. Então, as medidas de desempenho, elas são tempo de reação, tempo de movimento e tempo de resposta. Aí vocês podem me perguntar, mas Krika, para que eu preciso saber isso? Né? Porque é assim que você vai conseguir avaliar a melhora de desempenho do seu aluno. Então, o que é tempo de reação? É um intervalo de tempo em que você deu o estímulo e ele começou a fazer o movimento. Então, o que significa tempo de reação? Eu dei a instrução e ele processa, é o processamento motor dele que eu estou vendo quanto tempo que dura, né? Até ele disparar o potencial de ação. Pum, aconteceu o movimento, né? Então, eu estou vendo o processamento dele. Então, muitas vezes, a gente dá informação para o aluno, eu mesma fiz isso muitas vezes, dou informação, inspira parado, quando soltar o ar, deixa a perna cair para o lado e inspira retornando. Aí, quando eu dava a informação para o aluno, ele demorava um pouquinho para fazer e eu já ia lá e já punha a mão na perna dela, na perna do aluno. Bom, é essa daqui que vai cair, muito impaciente. Então, hoje eu deixo o meu aluno processar aquela informação. Então, ele vai demorar um pouquinho mais para ele encontrar aonde que está a perna dele, como que ele vai realizar o movimento, mas ele vai aprender muito mais se eu deixar que ele processe essa informação sozinho. Ele vai aprender o caminho melhor do que se eu der um estímulo proprioceptivo para ele. Tempo de movimento já é um intervalo de tempo em que o movimento começou e até o final do movimento. Então, seria inspira, prepara, começou o movimento, solta o ar, deixa a perna cair
inspira, deixa a perna voltar, acabou o movimento. Então, esse é o tempo de movimento. E tempo de resposta é o intervalo de tempo desde que você deu o estímulo, quer dizer que ele está processando o estímulo que você deu, até o final do movimento. Então, por que é importante saber isso? Porque a gente consegue perceber nas nossas aulas uma melhora no tempo de reação dos nossos alunos, no tempo de movimento e também no tempo de resposta. Então, isso é muito importante para nós, esses conceitos como medida de desempenho. Eu vi que meu aluno melhorou. Então, dentro de uma intervenção motora, seja ela no Pilates ou em qualquer outra técnica, em primeiro momento eu preciso avaliar o meu aluno. Eu preciso avaliá-lo dentro desses estágios de aprendizagem. Em qual momento esse aluno está dentro dos estágios da aprendizagem? Quais foram as práticas que ele fez antes de chegar até o Pilates? Porque isso vai interferir em como é a sua consciência corporal. Então, essa avaliação, eu nem estou falando de avaliação postural, estou falando em avaliação de estágio de aprendizagem motora, se ele está no cognitivo, no associativo ou no autônomo. Eu vou estabelecer, então, os objetivos de acordo com o estágio que ele está, são as instruções que eu vou dar para ele. Como eu vou conseguir refinar as minhas instruções para que ele aprenda da melhor maneira, o mais rápido possível. Vou planejar isso, é importante esse planejamento, é uma coisa que eu bato muito na tecla, né, dessa questão de planejar, porque muitas vezes a gente faz um planejamento e eu não consigo aplicar do jeitinho que eu planejei. Mas eu tenho uma meta. Quando eu faço um planejamento, eu tenho uma meta, eu tenho um lugar para chegar. Já quando eu não faço, fica tudo muito perdido. Então, é muito importante planejar. E sempre que seu aluno voltar, reavaliar. Sempre reavalie o seu aluno. Sempre priorizando a segurança do aluno. Então, o aluno, se ele estiver num estágio cognitivo, onde ele vai ter uma maior quantidade de erros, eu tenho que tomar cuidado com a escolha dos exercícios, né, com o repertório que eu vou passar para ele. Porque, em primeiro lugar, está a segurança dele. Depois vem a eficiência, que é importante que ele consiga aproveitar todos os benefícios daquele exercício, para que ele seja eficiente para aquele corpo. Então, eu preciso ter uma aula segura e preciso ter uma aula eficiente. E é importante lembrar que as estratégias, elas são de ensino, né, e aprendizagem, elas são diferentes quando eu faço uma intervenção individual ou quando eu faço uma intervenção em grupo. Então, quando eu estou trabalhando com uma pessoa só, é um sonho, porque eu vou de acordo com o ritmo dela. Mas quando eu dou uma aula em grupo, né, que eu tenho 6 alunos, 10 alunos ou mais do que isso, eu preciso desenvolver esse planejamento de aula, tanto das aulas quanto da aula, com processo pedagógico, para que eu consiga resgatar os alunos que estão no estágio cognitivo e colocar todo mundo no mesmo barco. Então, quando eu começo a ensinar um exercício do mais fácil para o mais difícil, eu consigo colocar todo mundo no mesmo barco, mesmo que o aluno iniciante não consiga fazer o exercício mais difícil. Então vamos lá, os fatores que vão interferir na aprendizagem motora e que a gente pode usar a nosso favor para ensinar os nossos alunos. A demonstração ou modelamento, né? Alguns artigos científicos trazem como modelamento
a mesma coisa que demonstração, instrução verbal, a organização da prática, então como eu organizo a minha aula, desculpa, veio duas vezes, aqui é prática mental e feedback. Então vamos lá, nós vamos falar de cada um desses fatores. O primeiro, demonstração ou modelamento. Então a demonstração, quando eu vou lá e mostro para o meu aluno o exercício que ele vai fazer, ele consegue muito mais informação através da parte visual, né? Ele consegue muito mais informações do que se eu estiver falando para ele. Então, aquela frase que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, vale mesmo. Só que no método Pilates, uma das características, né, das nossas aulas é usar um pouco mais a instrução verbal, que a gente vai falar daqui a pouco. Muitas vezes a demonstração, principalmente em aula de estúdio, a gente vai usando menos para não ficar tirando o aluno do equipamento, voltando o aluno para o equipamento, que isso perde um pouco a fluência da aula. Mas numa aula de MET Pilates em grupo, é perfeitamente possível usar a demonstração como um fator que vai nos ajudar na aprendizagem do movimento. É importante lembrar que o que vemos é o que percebemos quando olhamos. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente faz a demonstração do movimento, mas o aluno olha uma coisa que ele percebe uma coisa que nem era tão relevante assim para aquele movimento. Então, por exemplo, eu vou ensinar lá aquele movimento que eu dei exemplo já no início. Puxa o ar parado, solta o ar, deixa a perna cair para o lado, inspira retornando a perna. Às vezes eu quero o mais importante para aquele aluno é a estabilização lombopélvica e ele olhou o que eu fiz com o pé, se a planta do pé saiu do chão ou não. Então é importante a gente direcionar o olhar do aluno na hora da demonstração para o que é importante, porque às vezes ele vai observar, vai focar numa parte que não é tão relevante para ele naquele momento. É importante também a característica do modelo, ou seja, de quem está demonstrando o movimento. Às vezes, quando o modelo é muito bom, né, e o aluno é iniciante, ele olha aquilo como uma coisa muito distante e que vai ser difícil dele alcançar. Então, às vezes, nem é tão bom uma pessoa que tem uma técnica muito boa demonstrar para o aluno. Às vezes, você pode até pedir para um outro aluno demonstrar um movimento, se a sua técnica for muito boa, porque isso te distancia menos, né, o praticante do objetivo, né? Ele acha que é mais possível do que quando ele tem uma pessoa que tem uma técnica muito boa fazendo. Uma das demonstrações que eu uso é demonstrar o erro do aluno. Isso já é uma forma de feedback, né? Porque eu tô usando a demonstração para dar um feedback para o meu aluno. Eu passei o movimento, ele errou, ele cometeu um erro, aí eu demonstro o que ele fez para que ele consiga ver o erro, né? Ele vai me ver executando o erro que ele teve. Então, já é uma forma de feedback que nós vamos ver mais para frente. Então, aqui tem só um exemplo de demonstração do sentar e levantar, né? Então, quando eu vou levantar de uma cadeira, eu preciso fazer primeiro uma flexão de tronco, depois eu vou transferir o peso para os meus pés, aí eu vou estendendo joelhos, quadril e o tronco até eu chegar na posição em pé. Então, ao invés de eu descrever isso para o aluno, eu posso simplesmente demonstrar o movimento, que ele vai ver o movimento acontecer. Então, às vezes é mais fácil a demonstração do que você descrever o movimento, principalmente quando ele é muito complexo. A instrução verbal, que é o que mais nós fazemos na aula de Pilates, né? O que é importante?
Se o aluno estiver naquele estágio cognitivo, né, ele é principiante naquela modalidade, eu preciso moderar a quantidade de informações. Porque se eu falar tudo, igual eu falei para vocês quando eu descrevi o movimento, deixa os pés apoiados, mantém os joelhos olhando para cima, não deixa cair para fora nem para dentro, mantém a pelve neutra, contrai, olha o pé, puxa o ar, abaixa a costela, faz... Às vezes é tanta informação que ele não vai conseguir fazer. Então, eu tenho que priorizar as informações mais importantes para aquele indivíduo. Então, por exemplo, um aluno que tem dor lombar, é muito importante para ele manter essa estabilização lombopélvica durante o movimento. Então, eu tenho que focar nas instruções verbais que tem relação com essa estabilidade lombopélvica. Depois eu vou colocar um termo, não que ela seja, não tem coisa mais importante, mas eu tenho que priorizar, porque ele não vai aprender tudo de uma vez. Então, a hora que ele fez, melhorou a execução, né, o desempenho dele, eu coloco mais um bônus, melhorou, eu coloco mais outra informação e assim sequencialmente. Eu tenho que ver também a capacidade de atenção do aprendiz, porque muitas vezes a gente dá esse monte de informação para o aluno, eu tenho certeza que já aconteceu com vocês. Você vai lá, demonstra, faz a demonstração, vai dando as instruções verbais junto com a demonstração. A hora que você coloca o aluno para fazer, ele fala assim, como é que é mesmo? Ele nem prestou atenção no que você estava falando. Entendeu? Então, assim, eu tenho que ver, quando o aluno tem uma capacidade menor de prestar atenção, eu tenho que moderar mais ainda a quantidade de informação que eu vou dar, porque ele vai escutar uma, duas e o resto ele vai pensar o que ele vai fazer mais tarde. Né? Então, depende muito da capacidade de atenção do aprendiz. A direção da atenção, então, para os aspectos mais importantes da habilidade, que é isso que eu falei, se é estabilizar a região lombopélvica, que é o mais importante para aquele aluno, eu tenho que direcionar a atenção dele para isso. Né? Então, eu vou falar para ele, ó, quando você deixar a perna cair para o lado, não deixa o bumbum do lado oposto sair do chão. Coloca a mão na sua pelve, vê se você sente que ela está rodando. Tenta baixar as costelas quando soltar o ar para melhorar a sua ativação abdominal. Pensa mais na contração do oblíquo do lado oposto, que é ele que vai segurar a sua perna quando ela fizer a abdução com rotação externa. Então, eu estou direcionando a atenção dele para o que é mais importante naquele movimento. As pistas verbais, elas são muito válidas, mas tem que ser frase curta e concisa. E tem que ter um significado. Que eu vejo, assim, alguns professores falando, olha a postura, olha a pelve, olha o pé, olha o quê? Né? Então, eu tenho que ter uma pista verbal, uma frase que eu fale rápido e que ele consiga realizar aquela correção ou aquilo que eu estou pedindo naquele momento. Então, tem que ser uma frase concisa. Né? Não deixa a pelve rodar, solta o ar mais forte. Então tem que ser uma coisa rápida, não pode ser olha isso, olha aquilo, tem que ter um significado. E chamar a atenção do ambiente. Então, como que seria chamar a atenção para o ambiente? Eu dou muita referência dos postes do Cadillac. Falo, presta atenção, você está no meio. Olha onde estão os postes e olha onde você está. Olha onde está o olhar aqui do Cadillac para você se posicionar. Então, é importante você ir dando essas pistas também do ambiente para que o aluno consiga se posicionar melhor para fazer o exercício. E essas pistas pode ser do ambiente ou pode ser do movimento em si. Então, quando eu vou fazer, por exemplo, o gato, então, primeiro, eu teria que descrever. Vamos supor que eu não posso usar a demonstração. Eu posso demonstrar durante uma aula e usar a instrução verbal ao mesmo tempo, né? Agora, se eu fosse só instruir verbalmente, eu teria que usar só a instrução verbal. Então,
mãos e joelhos apoiados no chão, mãos embaixo dos ombros, joelhos embaixo do quadril. Então, às vezes, até o aluno processar essa informação, é muito mais fácil ele ver você ficando em 4 apoios. Ele já vai entender o que é para ele fazer um pouco mais rápido, né? E aí eu teria que descrever o movimento como um todo, né? Inspira para preparar, solta o ar, flexionando a coluna, né? Pode ser flexionando, arredondando as costas, inspira parado, mantendo a posição, solta o ar, voltando à posição inicial, arrebitando um pouquinho o bumbum e olhando um pouco para frente. Né? Então, a gente fazendo um movimento de flexão e extensão da coluna. Então, só falar fica muito difícil. Então, é importante também a gente demonstrar junto com a instrução verbal. E a organização da prática também é um fator bem importante, né, quando nós vamos pensar nas nossas aulas e na aprendizagem dos nossos alunos. Então, a variabilidade de prática se refere à variedade de movimento e das características do contexto da habilidade. O que significa isso? A maneira que eu vou organizar os exercícios que eu vou dar na minha aula vai interferir na aprendizagem do meu aluno, no processo de aprendizagem do meu aluno. Então, a maneira que eu organizo essa sessão de práticas, essa aula, vai interferir diretamente na aprendizagem dos nossos alunos. Então, eu posso organizar a prática de diferentes formas. A primeira forma é a prática constante, que é uma prática que a gente não usa, que seria praticar uma mesma habilidade durante aquela mesma sessão. Então, por exemplo, se eu fosse praticar o gato, eu ia praticar só gato, 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 acabou o gato, vai embora. Então, esse é um tipo de prática que a gente não usa nas nossas aulas de Pilates. E a prática variada, que a ciência vem trazendo, que a prática variada, ela tem um benefício maior para a aprendizagem quando comparada à prática constante. A prática variada eu posso organizar de 3 formas diferentes. A prática em blocos, ou seja, eu vou praticar 3 habilidades, por exemplo, naquela sessão de prática. A habilidade A, a habilidade B e a habilidade C. Aí eu vou fazer 3 vezes a A, 3 vezes a B, 3 vezes a C. Volto de novo na A, na B e na C. É um tipo de prática que a gente usa, porém a gente não usa só 3 blocos, né? Nós usamos na nossa prática 20 exercícios, às vezes até mais durante uma sessão de prática. Mas ela é em blocos porque nós fazemos a prática A 10 vezes, a B 10, 12 vezes, a C mais 10, 12 vezes, a outra habilidade mais 10 vezes. Então, são bloquinhos, porém, são mais blocos do que 3. E a gente não repete na mesma sessão, a gente repete em uma outra sessão, às vezes com alguma variação. A prática seriada, que seria, eu faço a habilidade A uma vez, a B outra vez e a C e volto de novo. A, B, C, A, B, C. E o aluno sabe a ordem que isso vai acontecer, que é primeiro a A, que depois é a B e que depois é a C. E a prática aleatória, que é a prática que traz mais benefícios em relação à aprendizagem, só que é difícil da gente aplicar no Pilates, porque é uma prática onde o aluno não sabe a ordem. Eu vou mudar a ordem do jeito que eu quiser, né? Então, vou fazer a habilidade B, depois a A, depois a C, depois a A de novo, depois a B, depois a C, e eu vou mudando e ele não sabe a ordem que as habilidades vão acontecer. Então, é um tipo de prática que exige mais da cognição e por isso, quando a gente vai ver lá na retenção se ele aprendeu, lá na transferência, ele aprendeu mais quando ele faz esse tipo de prática aleatória.
Então, numa aula, normalmente a gente faz um aquecimento, que seriam os exercícios de preparação. Depois eu vou para uma parte principal da aula, que seria uma aula de estudo, um circuito nos equipamentos com um objetivo definido, como, por exemplo, trabalhar mobilidade de coluna, por exemplo, e no final uma volta calma. Então, esse normalmente é o nosso... É o formato da nossa sessão de prática, né, da nossa aula. Então, se eu fosse fazer uma prática constante, eu teria que fazer uma prática de corrida, de natação, de movimento cíclico. No Pilates, a gente não consegue fazer a prática constante, como eu falei anteriormente. Por exemplo, fazendo uma sessão de Pilates só roll-up, é impossível, né? A gente não consegue, a não ser que a pessoa venha, faça 10 e vá embora para casa. Já na prática em blocos, que foi o exemplo que eu dei anteriormente, a gente vai fazer, por exemplo, os exercícios de preparação, depois a gente vai para os exercícios de Pilates básico, depois a gente vai fazer um desafio na aula. O desafio é um exercício que é um pouco mais difícil para a capacidade daquele aluno, mas que ele consegue fazer tendo segurança e eficiência. E depois vou para a volta calma. A prática seriada e a prática aleatória seria um exemplo de um circuito. Como está aqui, ó, um circuito. Se eu fizesse um circuito dentro dos exercícios de Pilates, eu podia fazer A, B, C, D, E, F. Depois ele repete A, B, C, D, E, F. Eu estou fazendo uma prática, organizando a minha prática de forma seriada. E aleatória, o professor teria que numerar, por exemplo, as estações e sortear na hora qual número o aluno vai. Para ele não conseguir se organizar para aquele movimento, ele tem que organizar na hora. Por isso que exige mais da cognição. Uma outra forma de organizar a prática é pelo todo ou pelas partes. Então, como que eu vou fazer isso? Se é um exercício, como por exemplo o agachamento, ao invés de sentar e levantar, ao invés de eu dar um movimento como um todo, eu vou fazer uma parte de cada vez. Então, primeiro ele vai fazer a transferência de peso, a flexão de tronco, depois ele vai transferir o peso para os pés, depois ele vai levantar, depois ele vai só tentar sentar e depois sentar completamente. Então, eu pratiquei cada uma das partes que envolve o movimento, ou eu posso ensinar já o todo, né? Isso vai depender do exercício, né, da habilidade que eu estou ensinando, o quão complexa ela é, e também vai depender do aluno, em qual estágio que ele está, daqueles processos cognitivos, daqueles estágios cognitivos, associativos ou autônomos. E para isso eu preciso sempre me preparar, né? Quando eu preparo as minhas aulas, quando eu planejo as minhas aulas, então, por exemplo, o meu objetivo daqui 15 dias é que o meu aluno faça o sentar e levantar corretamente. Então, eu vou começar a trabalhar pelas partes durante esses 15 dias, para depois eu juntar tudo para chegar naquele planejamento que eu fiz para daqui 15 dias. Uma outra coisa importante que a gente não consegue aplicar, mas é um fator que nos ajuda muito na aprendizagem motora, é a prática mental. O que é prática mental? É a recapitulação cognitiva de uma habilidade física na ausência de movimentos físicos explícitos. Então, o que é isso? Eu não vou fazer o movimento, eu vou me imaginar fazendo o movimento. E a gente já percebeu, né, a ciência diz que tem benefício para a prática, para o movimento. Então, eu tenho duas formas de fazer a prática mental. O imaginário interno, que você se imagina dentro do seu corpo, vivenciando o movimento, ou o imaginário externo, que você se visualiza realizando o movimento como se você estivesse assistindo um filme.
Então tem essas duas formas. Ou eu estou fazendo o movimento e eu estou dentro do meu corpo, ou eu estou fora do meu corpo me assistindo fazer o movimento. Muitas vezes a gente não consegue aplicar a prática mental, né? Poucos alunos vão ter esse grau de comprometimento para chegar a aplicar isso a prática mental em casa, por exemplo. Porém, o que eu costumo fazer é lembrá-lo do mais importante quando está próximo do horário dele ir embora. Então, olha, no seu dia a dia, procura pensar em grudar um pouquinho as escápulas, em destravar os seus joelhos. Eu dou uma informação, ou às vezes até mesmo, o que eu corrigi mais em você hoje? Aí foi a respiração. Então, tenta treinar essa respiração em casa, em qualquer momento, ou só pensar nela. A hora que você deita para dormir, pensa um pouco nela. Então, é uma maneira da gente prolongar a aprendizagem do aluno, passando essas tarefas para casa. E o nosso último, né, fator que interfere na aprendizagem é o feedback. É uma informação sensorial referente ao movimento realizado. Então, quando eu falo que eu dei um feedback para o meu aluno, tem que ser após ele ter realizado o movimento. Feedback é passado. Então, quando eu estou falando para o meu aluno do movimento, explicando como acontece, falando às vezes dos principais erros, eu estou dando instrução verbal. Feedback é depois que ele realizou o movimento, aí que ele vai receber o feedback. Eu vou falar para ele o que aconteceu naquele movimento. Tem duas formas de dar o feedback. O feedback ele pode ser intrínseco, então eu vou deixar o meu aluno processar aquele feedback, né, aquele movimento, de acordo com os seus sentidos. Visual, auditivo, proprioceptivo e até mesmo tátil. Eu posso usar o feedback tátil, né, para ajudar o meu aluno a aprender. E eu posso deixar ele realizar algumas repetições para que ele receba a informação do movimento e consiga, muitas vezes, corrigir o seu erro antes de eu falar. Porque o feedback intrínseco, ele é superior quando eu comparo com o feedback extrínseco, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, quando o meu aluno está lá fazendo o movimento, de deixar a perna cair para o lado e voltar, e ele mesmo vê que ele errou, ele vai conseguir se corrigir, e essa habilidade fica melhor aprendida, melhor retida, do que se eu falasse para ele que quando ele deixa a perna cair para o lado, o bumbum dele está saindo do chão. Então, muitas vezes a gente tem que segurar um pouquinho a vontade de corrigir e deixar o aluno vivenciar um pouco mais o movimento. É lógico que sempre a segurança e a eficiência vai vir em primeiro lugar. E o feedback extrínseco ou aumentado, que a gente vê em artigos com essa nomenclatura, eu vou contar para ele qual foi o desempenho dele. Então, é conhecimento de desempenho. Na hora que você fez esse movimento da perna cair para o lado, não foi muito bom, seu quadril saiu do chão. Ou você colocou uma tensão que não era necessária no seu pé. Então, eu vou passando, eu mostro para ele como que foi o desempenho dele. Eu conto para ele. Né? Então, isso e vou corrigindo. Né? Então, isso seria o feedback. E o conhecimento de resultado, que é quando você tem alguma atividade, como por exemplo no esporte, que você vai atingir a meta ou não. Ele só vai conhecer isso, se foi bom ou se foi ruim. Você não vai passar as informações sobre o desempenho dele. Isso é muito importante quando a gente vai fazer pesquisa, né? Na nossa prática, o que é importante é a gente dar o feedback, é a gente usar o feedback intrínseco, dar feedback proprioceptivo para o nosso aluno, ajudá-lo a perceber o erro para que ele consiga se corrigir, né? E
passar para ele qual que foi o desempenho, como que foi o desempenho, como que ele pode melhorar esse desempenho, levando em consideração novamente aqueles estágios cognitivo, associativo e autônomo. Bom, finalizamos aqui a nossa 7ª live. Deixo aqui os nossos contatos, né, do Instagram, Facebook e no YouTube. Sigam o nosso canal. Se você gostou dessa aula, se achou que foi importante para você, que contribuiu de alguma forma, aperta o joinha para nos ajudar a ser mais visto, né? Muito obrigada a todos.